Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pela Folha FM, estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, nos aplicativos também da Folha FM, do aplicativo de rádios. Você pode conferir, ouvir aí a Folha onde você estiver, dá o comando Alexa também para ouvir a Folha FM, enfim. São 7 horas e 17 minutos. Muito bom dia, uma ótima semana a todos. Semana abençoada. Vamos com as principais informações. E a gente começa pela previsão do tempo. Adivinha o tempo para hoje? É calorão, filho. 35 graus de máxima, 23 de mínima. Agora aqui no centro da cidade são 7 horas e 17 minutos, faz 26 graus. Muito, muito, muito calor. Semana quente. O Instituto Nacional de Meteorologia traz aí para essa semana na região a probabilidade de chuva só amanhã, mas também assim com temperatura alta. E na quarta-feira deve cair a temperatura, mas a princípio é calor para começar aí essa semana, nesta segunda-feira. O programa de hoje tem o prazer de receber Elaine Leão, presidente do Ciprozep Campos, ex-candidata a vereadora pelo PT. Ela vem para bater um papo com a gente nesta manhã sobre essa questão política, uma análise aí das urnas em 6 de outubro, né, no último 6 de outubro em Campos, com a confirmação de Vladimir, conforme indicavam as pesquisas, vencendo no primeiro turno. Ela fala da sua experiência como vereador, tenta projetar 2026, que depois que entra nesse coisa de política, né, diz que não sai, né? Então, será que pode vir aí uma candidata também em 2026? Então, nós vamos conversar com a Elaine sobre isso e sobre o PL, né, o Projeto de Lei 165/2024, que consolida as leis da Previdência do Servidor Público de Campos. Vamos tentar entender esse novo formato, essa união dessas leis e o que muda, o que não muda. É só a consolidação ou tem mudança no meio dessa consolidação? Esse projeto estava na Câmara, voltou para a Prefeitura. Será que vai ser votado amanhã? Será que vai ser apreciado amanhã pela Câmara? Vamos saber daqui a pouco da Elaine Leão como é que vai ser para se aposentar a partir da aprovação desse projeto de lei no município de Campos. Será que os regimes próprios de previdência privada, de previdência, eles estão condenados à falência numa forma como um todo?
Ou seja, todas as prefeituras, não só Campos, mas como um todo, em geral, pode acabar, pode falir, isso deve mudar e passar tudo para o INSS? Vamos saber já da Elaine o que ela pensa, como é que ela analisa essa questão desse futuro também, dessa previdência, dos cofres públicos da previdência do servidor. Vamos saber também da Elaine um pouco das ações do Ciprozep em 2024 e uma projeção aí para 2025, quais são as metas, as ações que serão, né, travadas aí, feitas pelo Ciprozep. Seja bem-vindo, Elaine, já vou trazer o seu bom dia. Rapidamente, só passar aqui pelas manchetes do portal e também do jornal Folha da Manhã, para a gente começar esse bate-papo. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. Só em Campos são 11 postos espalhados aí pela cidade. Tem na BR também, para você abastecer com toda tranquilidade e viajar aí mais tranquilo. E o apoio é de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h21, vamos às manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã. E a gente começa. Abertura de edital é mais um passo à restauração do solar. Segue a novela aí da recuperação desse solar, hein? Mas já é um avanço, finalmente, né? Tutora dos 20 milhões destinados à recuperação, o ENF finalmente convoca empresas para a elaboração do projeto. Está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Está ainda na Folha Paraíba e os desafios da segurança hídrica, o caos hídrico que o Brasil vive e o nosso Paraíba também. Ruas do centro têm trechos interditados, aqueles tradicionais para as compras de fim de ano. Preso pela PM suspeito da morte de criança. Mutirão do Bem reúne 400 pessoas em ação. Aprovado incentivo a taxistas, o Fundecam para os taxistas. Ainda na Folha, Vladimir convida Caio para a Secretaria de Governo, para nova gestão. Renato Faria é reeleito presidente da Beneficência, Sociedade Portuguesa Beneficência de Campos. Lula Elbach estreia Elas Mais na Plena TV. Hoje, está na capa 2, Lula Elbach, com todo o sucesso, com todo o talento que ela tem, estreando hoje na tela da Plena TV. No portal folha1.com.br, rapidamente aqui, PRF prende motorista após grave acidente com morte na BR-356 em Campos. De acordo com a PRF, ele estava sob influência de álcool. Fato foi registrado neste sábado e vitimou uma mulher, além de deixar um homem ferido. Botafogo vence o São Paulo e é campeão brasileiro de 2024. É tempo de Botafogo. Ninguém segura esse fogão, hein? Depois de vencer aí a Libertadores na semana passada contra o Atlético Mineiro, o Botafogo agora leva o Campeonato Brasileiro. 29 anos depois, Botafogo venceu de 2-1 contra o São Paulo na tarde deste domingo. Morre o maior ídolo da história do americano, Paulo Roberto, aos 78 anos. Ex-atacante balançou aí as redes em todas as finais do Enia Campeonato Campista. Gabriel Bortoleto é campeão de Fórmula 2 na temporada 2024. Rio Paraíba do Sul no centro das discussões sobre segurança hídrica. A abertura de edital é mais um passo para a restauração do solar do colégio. O último happy hour do ano no Cais da Lapa atraiu o público nessa sexta-feira muito grande. Fred Rangel, com apoio de 5 partidos para presidir a Câmara. Homem morre afogado no Rio Paraíba do Sul.
na região ali da Tiragosto. Governo autoriza concurso público para a Polícia Federal com 192 vagas. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Então pode conferir aí a todo instante essas e outras informações. 7h25, agora Elaine Leão, muito bom dia. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco nessa segunda-feira, para nos ajudar a entender aqui essa nova lei. Está igual, como é que é o nome da deputada lá que eu esqueço, rapaz? Está igual casamento de flor de lis, está mais complicado de entender que campeonato, tabela, não, regra do campeonato carioca, negócio, uma hora vai, outra não vai. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço muito, é muito importante para todos nós esse espaço. Eu preciso dialogar, mostrar para as pessoas o que está acontecendo de fato. Previdência é algo muito complexo, olhando assim de fora, né? Muito complexo, como você falou até no início, falou bem. Será que as previdências vão, né, pelo menos as próprias, né, vão sobreviver? Eu acho que não. Eu acho que a gente caminha para uma falência de todas as previdências de regime próprio do país, pela falta de concurso público. Esse é o primeiro momento, um dos primeiros motivos, né? Isso é uma pirâmide, isso é algo que precisa ser muito organizado para dar certo. Porque a nossa contribuição de hoje paga, né, a folha dos aposentados. E aí, se começa a aposentar e para de fazer concurso público, isso quebra. Não dá certo, não tem como. Começa a receita a ficar menor que a despesa. Só aposenta e não entra ninguém. E de Campos, um dos motivos também é esse, né? A falta de concurso público. Nós temos aí 14 mil servidores na ativa, muitos aposentando já, e nenhum concurso público praticamente, né? Teve agora da Guarda que estão entrando, mas muito pouquinho ainda para o número de RPAs, por exemplo. Fala assim, quer dizer, oficialmente fala assim 10 mil, né? Depois já escutei 18, a gente escuta até de 20 mil RPAs, ninguém sabe ao certo quantos RPAs tem no nosso município, mas olhando, Cláudio, assim, olhando de dentro, você vai nas unidades, no hospital, né? Você vê muito mais RPA que servidor público. Olhando, você fala, mas tem mais RPA na saúde, muito mais. Na educação nem tanto, mas na saúde muito mais. Então, nós estamos falando de muitos RPAs que, infelizmente, não tem direito nenhum, não contribui, né, para a aposentadoria, não contribui para a nossa previdência, porque é temporário, e aí acaba aí a nossa previdência sofrendo muito por mais esse motivo. Né, o Prevcampo já é um assunto complicado desde 2014, que na época era o governo Rosinha Garotinho, que teve ali investimentos errados, né, que estão sendo investigados, mas até então errados, né, investimentos errados, e aí logo depois teve um dinheiro que saiu da Previdência para dentro da Prefeitura. Aí foram 3 pilares ruins. Às vezes as pessoas não entendem bem esse rombo, mas teve um dinheiro que saiu para dentro da Prefeitura, que dizia que era o que a Previdência devia à Prefeitura. E devia de quê? Devia porque os servidores que estavam de atestado médico, né, assim, eles acabavam ficando na prefeitura. E aí a Previdência não pagava. E quando você fica de atestado, você vai para o INSS, você vai para a Previdência. Então a Previdência acabou devendo. Isso foi um pilar que levou dinheiro de volta para lá. E aí nisso teve uns juros, que é esses juros realmente o problema, que dizem ser abusivo. Primeiro ponto, que a Previdência teve uma quebra. Depois, investimentos ruins. Existe a CVM, né? A CVM é quem controla esses investimentos. Esses investimentos foram feitos em empresas que não estavam ali legalizadas, regularizadas pela CVM. Segundo momento ruim. Depois teve um terceiro grave, que é a falta do pagamento do ente público. O trabalhador contribui, o ente público também. Assim como o patrão nas empresas. Para o INSS e a gente o Prevcampos. A prefeitura não contribuía, não colocava parte patronal. E aí isso foi crescendo. Isso vamos falar do governo Arnaldo, teve uns 2 anos, do governo Rosinha, do governo Rafael. E isso dividiram, criou uma dívida muito grande, dividiram em 200 meses. Então se você tira um dinheiro que tinha que estar entrando nessa conta que a gente já sabe que não fecha muito bem. Tem menos concursado que deveria. E você não contribui, você está criando um rombo maior.
Então foram 3 pilares que levaram a nossa Previdência a ficar deficitária. E agora, né, a falta de concurso público é como 4º pilar. Então nós tivemos retiradas e não está tendo a entrada que deveria. E aí veio, em 2019, a reforma da Previdência Nacional. Então todo município que estava deficitário tinha que se adequar. E aí vem Campos, infelizmente, com uma previdência péssima, não andando bem financeiramente, e aí vem Campos com essa reforma da Previdência. E aí tudo começou. Porque em 2021, acho que vocês devem lembrar que até então o Ciprozep tinha um diálogo muito bom com o prefeito Vladimir Garotin. A gente tinha um diálogo com bastante tranquilidade, mesmo fazendo um ato, que nós fizemos um ato do circo, mas assim, faz parte, né? Você luta, mas esse diálogo ele existia. 2021, o prefeito envia uma reforma horrorosa, pior que a emenda 03, pior do que tinha sido aprovado em Brasília. Eu falei, gente, o que é isso? E aí nós começamos um enfrentamento para não deixar a classe trabalhadora pagar por esse rombo. Só que a Câmara era a maioria oposição, por isso que eu acho, sinceramente, que isso é muito importante. Eu tenho medo, como você falou no início, a gente precisa falar de política também, né? Eu tenho medo quando você fala assim, Vladimir, né? Hoje tem 18 a 19, a média deve ser o quê? 19? 19, olha só. Na verdade, 20. Eu acho que você vai pular Já daqui a chega a pouco 20, para 21. Basicamente já chega a 20. Só falta oficializar, mas basicamente então, é 20. Eu acho que isso acho que sim, é muito prejuízo para a cidade, sinceramente, porque você precisa de alguém para contrapor, você precisa de alguém ali, sabe, como oposição, com outra visão, porque quando a gente diz um amém para tudo, que a Câmara vai dizer amém para tudo, é um amém para o Magos Parebas que deveria estar com a CPI, é um amém para uma fiscalização que não está acontecendo na educação e na saúde, porque eu fiz denúncia agora de uma saúde sem cloro, sem hipoclorito, né? Sem material de limpeza. Semana passada estava faltando material para insumos básicos mesmo para aplicar soro no hospital, não tinha gelco correto. Então, assim, precisa de uma Câmara que fiscalize. Isso é importante. É importante demais. Você começou, a gente ia falar primeiro de política, acabei, mas na pauta política por último mesmo, porque o PL 165 é muito importante para a gente falar, mas você começou com um depoimento muito chocante e assustador para muita gente, porque assim, se as previdências próprias, né, que são as previdências dos servidores, aqueles que trabalharam, que contribuíram, ela de fato vai acabar, você tem aí um futuro muito tenebroso, muito complicado, para quem já está aposentado e para quem está trabalhando. Para quem está aposentado é um desespero, e para quem está trabalhando é um desânimo e desespero. É os dois juntos. Que a gente sabe que essa coisa de INSS, no caso do Brasil, isso é uma pirâmide, a gente sabe. Isso é antigo. Na Grécia, recentemente, teve problema, quebrou, faliu, porque é como se fosse uma piscina cheia. Você vai lá todo dia, tira um balde, mas não coloca, uma hora você vai esvaziar aquela piscina. É simples, mas com 1 ano, com 2, com 3, com 10, uma hora você vai acabar esvaziando. Deixa eu começar então te perguntando sobre esse PL 165, porque a prefeitura diz, o PL diz que é a unificação daqueles 2 PLs que são o 27 e 28 de 2022, baseado naquela 103. O que muda nesse 165? Não é só a unificação de todas as leis para a regulamentação da Previdência? Não é. O presidente Marquinho, ele devolveu justamente porque o Ciprozep comprovou que não é apenas uma consolidação. Então, aí que eu falei da importância da Câmara não ser só base, né? Lá em 2021, quando nós começamos a negociar, eu tenho até aqui a ata da reunião, nós acordamos que seria feito em Campos a mesma coisa que foi feita no governo do estado. Como nós falamos aqui, não há mágica a se fazer. Então, adequações serão necessárias para todo mundo. Nós começamos falando que no Brasil as previdências vão indo mal, né? Assim, exceto Macaé. Macaé
acho que é uma das melhores do país. Macaé, ela investe, Macaé tem uma previdência saudável, muito bem, que vai, sim, de sucesso. Investimentos perfeitos, lucros. Macaé é um exemplo para todos nós de previdência. Mas, exceto nesses casos isolados, a maioria vem muito mal. Porque também o governo, o Estado acaba não fazendo a sua função de contribuição, como foi proposto até aqui mesmo em Campos, pela VEST, em fazer uma contribuição patronal de 31. Então, como o Estado não faz seu papel de concurso público, de investimento, as previdências acabam quebrando. E essa consolidação ela não é real. Por quê? Tem uma diferença, por exemplo, tem várias diferenças, mas uma delas que me chamou muita atenção é que na Lei 28, né, de 2022, você aposenta por invalidez. Quando você dá a entrada, quando vem o pagamento, ele é retroativo do laudo médico. Nessa PL, né, nesse projeto de lei 165, você só recebe a partir da publicação da sua aposentadoria. Quer dizer, você perde ali vários dias sem pagamento. Isso não existe. Né? Se você deu a entrada por invalidez, você tem um laudo médico de hoje, você não consegue trabalhar, você dá a entrada, você tem que receber retroativo ao laudo. Mas não. Essa PL, eles tiram todos esses dias, que pode demorar até 2 meses, essa publicação, né? Normalmente demora. E aí você só tem a sua aposentadoria a partir da publicação. Isso veio também já nessa PL. Entre outras, tem muitas, mas muitas modificações. Nós fizemos um ofício que está até aqui comigo, mostrando, né? O artigo 21 está diferente, o artigo 17 está diferente, o artigo 22 está diferente, o 27, 25 está diferente, assim, 43 está diferente, 34. Existem muitas diferenças e entre elas eu achei essa maldade da pessoa com invalidez, porque a gente conseguiria citar todas aqui. Mas não é apenas uma consolidação, é mais um pacote de maldade, que a única coisa que ele faz para mim é consolidar as maldades anteriores com as novas. Mas consolidação de leis apenas não é, e nós temos provas que há diferença, né? E uma das coisas que nós estamos na luta não é apenas assim, então retira essas alterações? Não. O que foi acordado com o sindicato em 2022, isso foi assinado pelo procurador, né, da Câmara Municipal, pelos vereadores da base do governo, que foi um acordo justamente porque na época o governo não tinha maioria na Câmara e isso fez com que a gente conseguisse diálogo diferente de agora. Né? Agora hoje nós vamos para a Câmara Municipal, aproveitar para convidar todos, para poder fazer uma vigília lá, porque nós não estamos conseguindo dialogar. Porque não tem, né, nós não temos a maioria de oposição, então não tem diálogo mais. Então, nesse período de 2022, nós conseguimos acordar que fosse igual ao do governo do Estado, o que não foi. Ficamos 11 meses segurando esse projeto, mas infelizmente, no final de 2022, essa lei 27 e 28 foi aprovada por unanimidade. E diferente do que foi acordado. E aí, segundo os vereadores, eles acabaram não lendo, visto que tinha sido um acordo antes de ir como do governo do Estado. Alguns falaram que leram, outros falaram que não. Nós não estamos lá dentro, foi aprovado, não tinha mais o que fazer. Somente aguardar o retorno dessa lei, porque ela passou com um erro no artigo 17. Então, desde que ela foi publicada em janeiro de 2023, o Ciprozep aguarda o retorno dela. Não há o que fazer, porque, assim, essa lei que foi aprovada, ela está inconstitucional? Não. A Constituição, na sua emenda 03, permitiu o que foi feito. O que a gente não concorda é que, assim, justo não é que a gente pague por um rombo que não foi feito pela classe trabalhadora. Né? Não é justo, existe outro caminho. Então é lógico que a gente tem que brigar por um caminho onde o ente público contribua mais e não o trabalhador trabalhe tanto assim, né? Ou receba tão pouco. A Lei 28, ela traz uma média aritmética de 60% do nosso salário. E aí, média, pega-se 20 anos de trabalho, soma tudo e tira uma média de 60%. Quando a gente pega 20 anos, pega um salário bem defasado, né? E aí sua média já dá abaixo do salário de hoje. Agora, 60% disso? Então quer dizer que o servidor, como um todo, ele só conseguiria aposentar a partir da aprovação desse PL com 60%?
Como um todo, professor, serviços gerais, tudo? Só vai aposentar diferente quem tiver seus requisitos de aposentadoria garantidos até dia 19 de dezembro agora. Se as pessoas já estão, até dia 19 de dezembro, eu tenho a idade, tenho o tempo. Aí não vai usar a emenda 03, não vai usar essa adequação. Quem se aposentar até agora, beleza. Não precisa nem aposentar. Você tem que ter o requisito garantido. Não precisa nem aposentar. Mas já tem os requisitos, que Mas são já tem os requisitos. idade, tempo. Pelo menos 2 fatores. Exatamente. Tem que ter o requisito. Se você tem o requisito até 19 de dezembro, não precisa correr aposentar. Está garantido. Agora, se você não tem requisito, você, infelizmente, vai utilizar essa nova regra horrorosa que destrói nossos direitos. E aí é isso que o sindicato está pedindo. Nós estamos pedindo um artigo que seja bem... Foi o que nós pedimos desde o início. Um artigo que seja igual ao artigo 3º da Constituição Estadual, que é 195, que ele diz que os servidores que entraram antes dessa emenda, utilizarão os requisitos anteriores, que é a emenda 41 e 47. É isso que nós estamos pedindo. Direito de aposentar com as emendas anteriores, 41 e 47. Quem já estava. Agora, quem fez concurso público, por exemplo, da guarda, esse novo fez concurso público após a reforma da Previdência. Não vai ter o que fazer. E aí, realmente, a emenda 03 vai obrigar. E aí, nossa briga tem que ser com Lula. Revoga já. E aí tem que ser lá. E a briga em Brasília... Então, a maior pendência hoje, além da invalidez, da aposentadoria por invalidez, a partir do laudo e não do Diário Oficial, que pode levar até 60 dias, e aí me parece que não é uma coisa tão dispendiosa assim, porque não é tanta gente que se aposenta. Eu não sei, posso estar errado, eu não tenho números de pré-campos. Não sei quantas pessoas se aposentam por invalidez, se bem que não deve ser um número tão baixo, porque tem muita gente estressada e tudo mais, que a gente sabe disso. Professor, área de saúde, isso é complicado. A falta de condições de trabalho adoece. Adoece também. Tá, mas não deve ser um número, nossa, mãe, que número grande que a gente vai ter um absurdo de despesa com esses aposentados por invalidez. Não deve ser. Então, também não acredito. Também não acredito que seja. Vamos buscar esses números. Não sei se você tem. Não. E a outra até aqui vale a regra velha, falando assim no linguajar popular. Até aqui, até dezembro de 2024, vale a regra antiga. Não, na verdade, até 2019. Até, nós estamos pedindo... Sim. Até 2019, que foi quando foi aprovado lá o 27 e 28, final de 2020. Nós estamos solicitando assim, a reforma da Previdência, ela trouxe a nacional mesmo, ela trouxe uma regra obrigatória a partir dali. Entendi. Então, assim, até a Constituição, a alteração da Constituição, que vai haver regras antigas, 41 e 47. Ou seja, quem fez concurso... Até está na prefeitura há mais tempo. Fez concurso antes de 2019, vale a regra antiga. Antes do governo federal aprovar a 103. Agora, Elaine, falando de algumas categorias, falando de professor. E nesse caso aí seria uma despesa maior. Aí sim, aí é todo um montante da prefeitura, por exemplo, como você disse, não faz concurso, só aguarda que entra agora, então você tem um número maior de despesa. Vamos falar de professor, o que você consegue me orientar aí? Aposentadoria especial do magistério. Professorada mandando pergunta pra gente. A aposentadoria voluntária hoje ela acontece com 57 anos para mulher, homem 60. Professor, 25 anos de contribuição. Tem que ter 2 fatores. A aposentadoria até a nossa aqui, CLT, tem que ter 2 fatores. Idade e contribuição, no mínimo. É mantida? Vai ser mantida? Quantos % vai ser referente a esse caso também do professor? Aquele que trabalhou normal, contribuiu normal os 25 anos e tem a idade para se aposentar. Ele vai receber com 100%? Porque até 2003 se aposentava com 100%. Depois já caiu para 80%. E agora já é 60%? Como é que vai ser isso? Infelizmente, nós não tem mais 80 e 100 com essa contribuição mínima, não. O professor, ele continuou com 5 anos a menos, porque é lei, então 5 anos a menos ele tem, mas para conseguir se aposentar.
Mas para você levar a média de 80, para você ir aumentando, conseguir chegar até a 100, você não tem mais especial de fato no município. Por exemplo, eu trabalho com radiação, então eu teria especial também, né? O do professor 5 anos a menos, o meu seria 25 anos também a contribuição, que é a exposição à radiação. Nós até conseguiremos, mas não levando 100%. Vão ganhar o direito, foi mantido o direito com essa redução, mas com 60%. Ah, mas para eu ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que contribuir mais. Então, uma especial que não é correta de fato. O professor pode trabalhar 5 anos a menos? Pode, mas ele vai levar 100%? Não. Nem 80%. Aí ele precisa, nós temos a tabelinha lá, né? Pode consultar com o doutor Fabrício, ele vai precisar, de acordo com mais contribuição, ele vai aumentando. Pode chegar a 80, pode chegar... acho que a 100 quase ninguém vai conseguir. Porque para chegar a 100, você normalmente vai ter que passar de 75. E aí vem a compulsória. Então, acho que 100, ninguém. Mas, assim, se eu entrou mais cedo... Eu entrei já... Acho que eu entrei na prefeitura com 27. Então, eu dificilmente vou conseguir chegar a 100%. Porque eu precisaria trabalhar 40 anos. Eu não consigo, porque a compulsória acaba me... Né? Então, é mais ou menos... Vai ser difícil um professor conseguir chegar a 100%. Nossa, mãe. Com aposentadoria por deficiência, no caso do professor também. E aí pode ser revertido pode ser comparado com outras categorias. 25 anos para o homem, 20 para a mulher. Diminui um pouco o tempo de trabalho no caso da deficiência. Consegue chegar a 100%? Deixa eu só consultar, eu trouxe aqui por escrito. Sem problema. Porque assim, são muitas regras. São muitas regras, a coisa não é fácil de entender, não é... Eu conversei bastante com várias pessoas sobre essas mudanças que estão sendo efetivadas como um todo, como você falou. A especial minha, por exemplo, eu tenho que ter 60 anos de idade, 25 anos de exposição. Mas se eu tiver exposição, mas não tiver idade, eu não vou. Então ela acaba não sendo especial, né? E tem que ter 20 anos de prefeitura e mais 5 anos no último. Essa foi a especial de exposição. E mesmo assim, ela não me é garantida a média aritmética, a 100%. Não tem essa garantia. Isso aqui é só o direito, que a média de 60 é quase que unânime. Isso aqui é só o direito para aposentar. O doutor Fabrício até botou a integralidade ninguém, acabou de me enviar aqui. Média de 60% para 20 anos de contribuição. A partir daí, mais 2% a cada ano. Integralidade, nenhum caso. Tem 25 anos de contribuição, mas você vai levar 60%. Isso. 60%. A partir daí... Se você quiser chegar a 70%, se você quiser chegar a 80%, você tem que trabalhar mais 10 anos. Mais 10 anos. Foi o que eu falei, para você chegar no 100% seria 40%. Mas é porque é mais 2% a cada ano. Aí você tem que ter a saúde boa e viver 150 anos de vida, né? Esse projeto de lei não tem integralidade para ninguém. Ninguém. É muito ruim. Por isso nós estamos brigando muito. Nós estamos brigando aqui também, nessas solicitações nossas, para a mulher ser 15%, né? Ao invés de... O doutor Fabrício botou aqui, ó. Estamos brigando para a mulher ser 15%. 15% não, doutor Fabrício, 15 anos. 15 anos. 15 anos, Que aí cai um pouco, pelo menos. Você já recebe menos, mas também já... Doutor Fabrício garantiu que não vai chegar nunca a 100%, porque tem a compulsória. Isso por invalidez. 15, todas. 15, todas. Isso é geral. Só vai modificar a idade, o professor vai ter uma idade a menos na concessão, você ser autorizado a pedir a aposentadoria. Mas todo mundo no 60. Aí você tem eu posso pedir, eu sou à disposição à saúde, eu posso pedir 60%? Posso. Mas aí eu vou sair com média. Elaine, você falou mais cedo que teria uma outra solução. Assim, a gente... E falou sobre a questão dos concursos também, que porque assim, como é que eu vou ter uma fonte arrecadadora que não tem fonte, que não arrecada? A fonte arrecadadora são os servidores. A gente sabe disso.
que o servidor contribui com hoje 14%, que já aumentou. Isso. E a prefeitura ficou de aumentar também o dela, né? Chegar a 20... Então, não fez, né? Na Tá em verdade, quanto da o ente prefeitura? público pode chegar a 28, está em 20. Está em 20. Está em 20. Na época, o Fábio comentou que o presidente da época, né? Que ele ia aumentar mais 2% depois de 2 anos. A ideia era ser a cada 2 anos aumentando. Não dá mais tempo, de ser tão devagar assim. Não dá mais tempo. Agora o município precisa jogar para 28, como acontece com todas as empresas no INSS. Não dá mais tempo de fazer nada progressivo agora. Agora o município precisa entrar com 28% e precisa colocar isso nesse projeto de lei. Para ontem, esse projeto de lei precisa ser alterado para 28%. Esse é um dos motivos que nós vamos para a vigília. Estamos pedindo ajuda de todo mundo, vários movimentos, né? Pedindo ajuda dos sindicatos também, mandando mensagem para o Sindipetro, para o sindicato lá da SEDAI, né? Enfim, todos, CEP, estamos chamando o CIMEC, Sindicato dos Médicos, todo mundo para uma grande união, para juntos nós, né, lutarmos aí por esse aumento da alíquota patronal, que é a contribuição de ente público, precisa ir para 28. Mas vamos fazer um cálculo simples. Nós temos 14 mil servidores na ativa. Com 14 mil, tem uma contribuição de 242 milhões. Aí nós, com 14 mil, nós temos mais 10 RPAs aqui fora, 10 mil. Se isso fosse concursado, teria dívida? Não. Teríamos sobra todo mês. Dobraria, ia para quase 500 milhões. E a despesa está em 360 milhões. Acabou. Você não teria dívida. Teria um superávit. Teria Então quer dizer que 14 mil servidores contribuem. É que essa conta é a básica. Vamos lá. Sim. 14 mil servidores contribuem, o equivalente a 42 milhões. 242 milhões mês. Estamos arredondando, né? Sim. Eu estou pegando seus dados aí. A Previcampos, Instituto de Previdência do Servidor Público do Município, tem na despesa da folha 360 milhões, que você falou? 394. Eita, 394 milhões. Então vocês já viram aqui que no mínimo falta 150 milhões por mês. Faltam 150 milhões de reais por mês para os cofres do Previcampos. No final do ano, isso dá 1 bilhão e 800. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Nem a prefeitura teria como inteirar isso Então, a solução, né, que nós estamos encontrando é isso. A solução é o ente público fazer concurso público, primeiro de tudo, o ente público contribuir com 28. Não tem como ele continuar com 20% mais. Essa é a que nós temos aqui. E aí o cálculo atuarial mostra. Em 2024 tem 637 milhões, e aí 630 mil, vou botar o quebradinho, não. 637 milhões. Em 2025, 530 milhões. Em 2026, 406 milhões. E aí vai aposentando, vai subindo a despesa, né? Porque essa despesa, em 2028, ela vai estar em 466 milhões. Ela vai subindo. Mensais. E vai aposentando, né? Sim, o pessoal vai aposentando. Então, em 2029, ela já não tem mais dinheiro. Em 2028, acaba. Está aqui. Esse aqui foi a projeção atuarial enviada. Passou. Então, o Previcampos hoje duraria até 2029, ela será exaurida. 2029, se continuar assim, é exaurido em 2029. Se continuar desse jeito. De onde? Aí vem o problema. E aí vem o enorme problema. Vamos lá. Existe uma lei nacional, que é a Lei 9717 de 98, que é a lei das RPPS do Brasil, né? Vamos falar RPPS, gente, Previdência de Regime Próprio, né? Porque o regime geral é o INSS. E aí tem essa lei que regula, e essa lei ela diz que em caso de déficit na Previdência, que vai ser o nosso caso, não vai ter mais dinheiro,
o município é obrigado a assumir essa folha. E aí acabou Campos de Goytacazes, né? O caos vai tomar conta da cidade. Imagina a prefeitura, e aí estão dizendo aqui, que essa despesa em 2029, ela vai ser, a despesa, né, vai ser de 469.367.475,51 centavos. Então, de 469 milhões, essa folha vai para dentro da prefeitura. E aí, o que vai acontecer com a prefeitura? Como que vai ser isso? Isso mensal, tá? Não, esse 400 aqui é o ano de... Anual. Tá. É o total do déficit. Isso, é do ano. Então, assim, essa folha vai para dentro da prefeitura junto com a dativa. O que vai acontecer com a prefeitura? A prefeitura vai conseguir assumir como se o Reuters não pode pagar folha. Né? Como é que Campos vai sobreviver? Como é que vai ficar a saúde? Como é que vai ficar a educação? Como vai ficar Campos a partir daí? Então, hoje a gente entende que é hora de fazer um esforço, né? E salvar a Previdência, ou todos nós da cidade vamos sofrer muito com a quebra do município, porque isso já aconteceu. Vai dizer, mas aconteceu lá com a Caprev. Nós vivíamos um outro momento, né? Os Reuters, enfim, ia conseguir cobrir tudo. Hoje não, hoje a gente tem aí os Reuters em queda, porque espero que aconteça diferente, né? Mas acho que todo mundo lembra que saiu muito investimento daqui para a Bacia de Santos, né? Porque lá produz muito mais que Cão. Hoje produzimos 20% do petróleo exatamente. Nacional. Chegamos a produzir 85% do petróleo nacional. Exatamente. Então, o que a gente recebe hoje de participação especial, porque essa participação especial ela é do lucro da produção ali. Então, vem só diminuindo, né? Só diminuindo. Então, vem recebendo cada vez menos. Há uma notícia agora do investimento na bacia. E aí toda essa esperança aí. Claro, aí é toda uma expectativa. Toda uma expectativa, né? Tomara. Mas até então, o que nos dá é medo mesmo, o que vai acontecer com o nosso município em 2029. Insegurança. Não, muita segurança. Hoje, então, quais são os pontos principais? Você pautou aqui o concurso como solução do problema, porque assim, entendo que apontar o problema é uma necessidade, precisa apontar o problema. O Ciprozep está aí para isso. E apontar uma solução também, aí é parte da estratégia honesta e séria do sindicato também. Vamos lá. Então você aponta os problemas que estão aí e aponta como solução. Eu anotei aqui duas frentes. Uma é concurso público para aumentar o número de contribuintes. Sim. Urgente. A outra é os 28% patronal, ou seja, do ente público, da prefeitura, que está em 20% do salário, porque assim, cada servidor contribui com 14% do seu salário para o Previcampos. A prefeitura contrapõe com 20%. Só que a prefeitura pode chegar até 28% e não chegou ainda. Vai buscar esses 28%. Tem mais alguma outra pauta que você reivindica nesse momento agora? Então, pode ser que o município responda assim, mas Elaine, se fizer concurso público, se botar 28%, nós vamos chegar no limite, né, de responsabilidade fiscal da folha. Em relação, assim, entendemos que sim. Entendemos que isso pode trazer um congelamento salarial. Entendemos isso perfeitamente, que não tem nenhum caminho lindo para os servidores públicos. Nenhum dos dois, né, é perfeito. Porque se a gente faz mais concurso, se o município faz concurso, se o município aumenta a alíquota, ele diminui a chance de dar reajuste. Mas o que nós precisamos é garantir a aposentadoria, gente. Nós precisamos. Então, a classe trabalhadora está de frente para um problema que tem que escolher o que é menos pior. E eu tenho certeza que menos pior é aposentar com salário digno, porque é exatamente nessa idade que nós precisamos. É tirar dos aposentados, que nós não falamos ainda hoje, a taxa extraordinária para quem ganha salário mínimo. Então, a nossa luta nessa PL que está aqui, a 165, no artigo 12º, ele fala de taxa extra para aposentado, que ganha salário mínimo. E aí você imagina, a Previdência vai quebrar, e aí ele vai dizer assim, nossa, mas já estava lá desde 2022, por que você não reclamou? Não existe o que reclamar, porque a lei permite ele fazer. Não estamos dizendo que isso aqui está inconstitucional. Está ilegal. Até Entendi. que
Graças a Deus, o STF começou a questionar isso e provavelmente vai derrubar. Eu acho que vai derrubar. A de 2019. Que gera causou, toda essa possibilidade isso. A nacional de mudança gerou isso. A reforma previdenciária. Isso. Então, assim, mas o que nós queremos hoje é tirar isso, sabe? Porque eu acho que é um absurdo você colocar para o aposentado uma taxa extraordinária. O aposentado de Campos ganha muito pouco. Porque é muito fácil lá em Nacional falar, olha... Ele já contribui... Desculpa, perdão. Você lembra aí daqui a pouco que você ia falar. O aposentado que ganha um salário mínimo, o equivale a um salário mínimo, ele já contribui com 14%? Não. Ele não contribui. Não, esse é o servidor da ativa. Tá. Ele passaria, então, a contribuir? Passaria a contribuir. É exatamente isso. Ela diz a chance de fazer uma taxa extra. Qual o percentual dessa taxa? Não, aí vai fazer uma lei própria, uma lei para fazer. Mas assim, o que nós falamos no início? A maioria da Câmara é dele. Então, se tiver que fazer, eu tenho receio. E assim, mesmo que ele não faça, quem vai ser o prefeito daqui a 4 anos? Não sei. Né? Vamos supor que não sei. Você está entregando um cheque em branco na mão de quem? De quem você nem sabe, quem será o futuro prefeito. Então, não dá para passar isso. Nós precisamos que esse artigo da taxa extra seja excluído. O aposentado não pode passar por isso. Porque o aposentado de Campos tem um salário muito baixo. Na sua maioria, ele recebe complementação do salário mínimo. Então, assim, a maioria ganha muito pouco. O aposentado Eu me lembro que teve um caso, numa entrevista que nós fizemos aqui com o Wagner Teixeira. Não sei se foi você que passou pra gente, ou foi quem que passou na época. Foi um comentário aqui no Face. Uhum. Na época, a gente conversando com o Wagner, ainda secretário de Recursos Humanos, de Administração da Prefeitura, e uma pessoa falou, existe um servidor aposentado que ganha R$800 por mês. Aí foram correr atrás daquilo na época, não sei o desfecho daquilo. Ainda existe. Ainda existe esse servidor? Existe. São mais? Mais, bastante. Ganha menos de um salário mínimo? Existe. Porque a Constituição proíbe você ganhar menos de um salário mínimo. Já está dizendo mínimo. Salário mínimo é mínimo, não tem menor do que o mínimo. O problema é que a Constituição, ela utiliza... Os juízes estão utilizando o entendimento que é receber. Então, os R$200 da complementação previdenciária, até o salário do servidor ativo que recebia menos do mínimo, auxílio alimentação, essa soma vai chegar no mínimo. Dá um salário. E aí, no salário base é menor, mas é com aqueles benefícios de insalubridade, bate no mínimo e aí, no total, recebe o mínimo. Mas o salário base desses servidores menos do mínimo, devido ao tempo de congelamento. O salário mínimo foi subindo e o nosso não. Foram 7 anos congelado. 7 anos congelado, com o mínimo subindo, nós ficamos... Aliás, está recebendo o reajuste parcelado ainda, né? Nem terminou ainda a última parcela. Os aposentados ainda nem receberam retroativo de piso. O piso magistério, as aposentadas não receberam ainda. O município está devendo 4 meses de piso retroativo dos aposentados. O município está devendo, isso é tão sério. Existem o ACE e a ACE, são agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Eles têm o piso e o dinheiro deles é verba carimbada. Eles nem entram na folha. O cálculo nem entra, as categorias duas não entram nem na folha para soma, né? Porque o dinheiro vem direto de Brasília para pagar o pagamento deles. Eles não recebem também quando aumenta o salário mínimo. Eles recebem 2 salários mínimos. Então, toda vez que aumenta o mínimo, o governo manda diferente. Mas eles não repassam aqui. Só fazem o aumento depois que aumenta de todo mundo. Então, com isso, eles estão devendo 5 meses de piso, né, diferença de piso ao CS e CE. Eles estão devendo 4 meses de diferença de piso a magistério. O município está devendo pagamento dessas pessoas ainda. Eu não sei o que está acontecendo no município agora, esse caos que está sendo criado, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu tive na semana passada no Prev Campus, no Instituto, eu fui informada lá que não tinha papel, folha 4, não tinha papel higiênico, não tinha nada, que não tinha orçamento para esse ano. Quem te informou? O servidor? O presidente Mário Filho. Presidente Mário Filho. O próprio Mário Filho informou que não tinha papel? Não tinha orçamento, não tinha papel.
Nós solicitamos que fosse consertada a porta, tem a porta quebrada de banheiro, falando, eu vou isolar, mas consertar não tem como, porque não tem como fazer isso, não tem orçamento para isso, não tem caixa pequena, ele estava explicando que não tinha caixa pequena para estar fazendo. Nós tivemos aí na semana passada uma greve na aparição de vans por falta de pagamento. Estamos vivendo falta de insumos dos hospitais. Eu não sei o que está acontecendo, mas assim, o governo está devendo muito. Os postos de combustível não estão abastecendo. Só ambulância, enfim. Na semana passada até o carro da guarda foi sem abastecer. Não pagou o posto de gasolina. Não tinha combustível. Então, nós estamos vivendo um momento bem difícil. Não é falta de dinheiro, nós sabemos, né? De dinheiro não é. Então, nós precisamos, eu acho que foi onde eu falei no início, de uma Câmara que fiscalize, de uma Câmara que seja atuante. Porque, voltando aqui para a PL, nós vamos precisar de uma Câmara que pense Campos 2029. Que pense que se nós não encontrarmos junto com o sindicato, que está disposto a conversar, a dialogar um caminho, e esse caminho você citou aí, né, que é o concurso público e aumento da alíquota patronal, Campos vai entrar em colapso. Eu também não sei, e aí é aquilo que você falou. Primeiro já bate lá na margem do... Ainda tem. Nós olhamos, nós estamos em 36. 36? Você na emergência 40... pode chegar a 60. No limite máximo. Tudo? Pode 60? Chegar a 60. 60% do referente à arrecadação com folha de pagamento, para quem sabe, para quem está ouvindo a gente. O município ele não pode, é proibido pela lei de responsabilidade fiscal, ultrapassar uma margem percentual do que ele arrecada com folha de pagamento. Ele não pode, no caso você está falando 60%, eu não sei, mas Wagner andou falando com a gente que num percentual menor prudente, uma vez. É mais prudente. Tem um 54, é prudente. 50. A partir daí já acende a luz vermelha e tal. Enfim. Mas a luz vermelha está acesa, né? Então, então deixa a amarela já foi embora há muito tempo. Já está acesa, gente. Isso. Vamos continuar conversando, Elaine? São 8h06. Deixa eu fazer um intervalo. A gente volta. Só para a gente pontuar aqui corretamente quais são as reivindicações, repassar aqui quais são as reivindicações e as chances de você, do Ciprozep, dessa união de sindicatos que você falou aí, né, se encontrarem como alguém da prefeitura no sentido de tentar negociar, de tentar entender, de tentar saber sobre em que ponto essas reivindicações essas demandas podem ser atendidas. São 8h07 em Campos. A gente faz uma pausa rápida. O Marcelo Pereira comentou aqui: antes eu achava que iria trabalhar até morrer. Hoje eu vejo que precisarei trabalhar mais 10 anos após minha morte. Se quiser deixar uma renda digna para minha família. Olha, eu tinha a gente tinha um programa aqui na Rádio Continental AM, toda sexta-feira. Você conheceu o Ari Paulo? Porque o Ciprozep na época tinha outra diretoria e fazia com a gente aqui um programa à tarde, junto com o pessoal, Tribuna Livre e tal. E o Ari Paulo era diretor do INSS São João da Barra, depois foi promovido diretor do INSS de Campos. Toda sexta-feira ele vinha aqui fazer uma participação com a gente, era assim, campeão de audiência. Problema com o INSS é o que não falta, pelo amor de Deus. Não, ninguém consegue se aposentar pacificamente com tudo que contribuiu. E aí eu perguntava a ele: Ari, meu pai contribuiu sobre 10 salários mínimos. Mas aquele negócio todo. Falei: pois é, mas aí... E tinha isso com o INSS. Você vê que a coisa não dá liga. Você vê que o negócio... Aí falava: papai contribuiu. E quando se aposentou com... mal ganhava 2. Falei: pois é, Cláudio, mas quando seu pai contribuía sobre 10, o salário mínimo era X. Então ele não podia receber sobre 10. Falei: então por que o INSS recebia contribuição sobre 10? Se quando você vai se aposentar, o salário é outro. Não faz sentido, faz? Você entende? Se eu vou aposentar sobre 10, eu vou contribuir com 2 mil por mês. Tá, beleza. Então, quando eu me aposentar, mal vou ganhar os 2 mil que eu contribuí. Conselho para o jovem é previdência privada, vai começar a partir de já. Já falei pro meu filho, 21 anos, vamos embora, começa a pagar. Começa a pagar. Privada, porque investe o dinheiro, porque nas previdências não vale a pena, né? Nas públicas vale a pena.
Bom, são 8h09, então vamos ao intervalo comercial. Rápido, a gente volta a seguir com o Folha no Ar, conversando hoje com a Elaine Leão, falando sobre esse PL aí, esse projeto de lei 165, que consolida as leis da Previdência do Servidor Público de Campos, que entrem em votação a partir de agora. A partir de amanhã, né? Eu acho que vota amanhã. Está previsto? Já retornou da prefeitura para Já retornou? Já fui informado pelo presidente que já está de volta. Já está de volta com... Em caráter de urgência e provavelmente vota até amanhã. Deve votar amanhã. Até quarta-feira, no máximo, vai votar. Essa semana ele tem que botar para votar. É decisivo. Bom, a gente volta então a seguir. São 8h10. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. São informações importantes que a gente passa para você aqui, com o oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem agora aí uma dica da Nauta XP para você investir o seu dinheiro, para você fazer, né, a escolha certa e tomar aí a decisão correta. Confira aí.